Sabe muitas palavras em inglês, tem bastante vocabulário, mas na hora de falar ou de produzir, trava. Isso acontece com você? Se sim, esse vídeo com certeza vai te ajudar. Hey you, Teacher Mauri here, Teacher Mauri aqui. Estou aqui para te ajudar com o seu vocabulário de uma vez por todas. Todo mundo sabe que as palavras são essenciais na comunicação. Sem elas, como a gente ia falar? Não tem como, né? As palavras são como os ingredientes que nós temos na cozinha. Às vezes você está cheio de ingrediente lá, mas você não sabe bem o que fazer se não tiver uma receita ou se não ver os ingredientes. Da mesma forma, se você tiver muitas palavras, mas não saber o que fazer com elas, você não vai conseguir produzir muito. Por que isso acontece? Então imagine novamente aí a sua geladeira cheia de ingredientes, o seu armário cheio de ingredientes, e se você não olhar para os ingredientes, você não vai saber o que fazer. Se você não tiver uma receita, você não vai saber o que fazer. Se a geladeira estiver fechada, você não vai lembrar o que é que tem lá e não vai saber o que fazer. Da mesma forma, são as nossas palavras. Se você tem essas palavras na sua cabeça, mas você não vê, por exemplo, não lê num livro, não ouve alguém falando, na hora de você produzir, você não vai conseguir fazer isso. Isso acontece porque as palavras que nós aprendemos estão divididas em duas categorias. São as palavras ativas e as palavras passivas. Fique tranquilo que eu vou te explicar qual é a diferença entre esses dois tipos de palavras. As palavras ativas são aquelas que você sabe e que você consegue utilizar para se comunicar. Ou seja, aquela palavra que se você precisa utilizar, você vai lembrar dela e vai conseguir colocar ela em prática. Tipo, hello, how are you? Good morning, good afternoon, good night, good evening. Enquanto as palavras passivas são palavras que você já estudou, você se lê, você reconhece aquela palavra, se você ouvir, você reconhece aquela palavra, mas na hora de falar, você nem lembra que ela existe, você nem sabe o que é que significa. Essas são as palavras passivas, palavras que você aprendeu, mas não consegue produzir. Então, qual é o problema aqui? O problema é que muitos estudantes em inglês focam em adquirir vocabulário, adquirir palavras novas todos os dias, grandes números de palavras, 1000 palavras, 3000 palavras. Simplesmente pegam e escrevem em listas enormes várias palavras, mas não focam em ativar aquelas palavras. Cada dia que passa, a pessoa sabe mais e mais palavras, a leitura dela melhora, de repente a compreensão dela melhora, mas na hora de falar, trava. Isso acontece porque o foco não deveria ser esse. O foco deveria ser em ativar as palavras que você já aprendeu. O que seria melhor? Você aprender novas palavras passivas, novo vocabulário passivo, ou seria melhor você ativar o vocabulário que você já sabe? Responda com sinceridade, porque essa resposta é muito óbvia. Mas aí surge uma pergunta. Teacher Mauri, o que é que eu faço? Como é que eu faço para ativar vocabulário? Não estou entendendo nada, misericórdia. Calma, jovem Padawan, porque aqui eu vou te passar 4 passos que você precisa aplicar se você quiser realmente ativar o seu vocabulário em English. A primeira coisa que você vai precisar é de um dicionário pessoal. Você vai pegar um caderno, o seu celular, um computador, e toda palavra nova que você aprender em inglês, você vai anotar, seja nesse caderno, no computador ou no celular. Então você vai aprender a palavra ali, vamos dizer date. Você anota ali a palavra date. O problema é que muitos param aí, anotam date e colocam do lado a tradução. Mas você não vai fazer isso, você vai partir para o passo 2, porque você quer ter vocabulário ativo. Nesse momento é que a história começa a mudar. Você pegou aquela palavra e você vai produzir 2 ou 3 frases com aquela palavra. Mas por que isso, teacher? Simplesmente porque não faz sentido, cara, você querer aprender palavras sem contexto. Eu utilizo o exemplo da palavra date. Mas a palavra date ela pode ter significados diferentes. Dá uma olhada nessas 2 frases. We still haven't set a date for the ceremony. We still haven't set a date for the ceremony. Nós ainda não marcamos uma data para a cerimônia. Enquanto na segunda frase, she has a big date tonight. She has a big date tonight. Ela tem um grande encontro, ela tem um encontraço essa noite. Olha só, então a palavra date aqui, ela pode significar a data em si ou pode ser um encontro. Mas como é que você ia saber disso se você não colocasse em contexto?
Não ia saber, ia ficar aí, botar date e a data, ia ver lá como um encontro, ia tomar um susto e ia falar, meu Deus, o que é que eu fiz? Não tô entendendo. Como é que fala encontro em inglês? Entendeu? Então já vimos aqui os dois passos. Primeiro, você vai anotar a palavra no seu dicionário pessoal e segundo, vai colocar ele em contexto, com 2 ou 3 frases. E antes de eu te falar o terceiro passo, então não se esqueça, se inscreva aqui, curte e deixa o comentário aqui, vocabulário ativo. E também me segue no Instagram, porque tem muito mais por lá. O terceiro passo, você vai elevar o que você fez no segundo passo. Você vai pegar essa palavra, nesses contextos diferentes, e escrever um pequeno parágrafo, um parágrafo simples. Por exemplo, eu tenho um parágrafo aqui que eu escrevi com date. Olha aí. I went on a date with my wife last Friday. We talked about our plans for the future and also marked the date for a trip next month. It was a fun night. Então eu fui no encontro com minha esposa, sexta, né? Na última sexta, e nós falamos sobre nossos planos para o futuro. E também marcamos a data para a nossa viagem no mês que vem. Então nós vemos aqui o date como encontro e o date como data em si. E quando você escreve um parágrafo, um pequeno parágrafo desse tipo, você está literalmente ativando esse vocabulário. E quando você faz isso, simplesmente gruda na sua cabeça a palavra de forma mais simples. Só que grudar, ela pode desgrudar. E aí que entra o quarto passo. Você vai revisar essa palavra, você vai revisar seu dicionário sempre que possível. Da seguinte forma, você vai simplesmente ler aquele parágrafo que você escreveu. E você vai ler e você vai relembrar. Se não lembrar, você volta a ler as frases. Se não lembrar, de repente você pode dar uma olhada na tradução. Assim você vai grudar e sempre que a palavra estiver desgrudando, você vai colocar de volta. E você não vai esquecer essa palavra e você vai conseguir produzi-la com muito mais facilidade. Então, como é que deve ficar o seu dicionário pessoal? Primeiro vai estar lá escrito a palavra, depois vão ter 2 frases, utilizando aquela palavra em contexto, depois em seguida você vai ter um pequeno parágrafo. Dessa forma você vai poder fazer o quarto passo, que é revisar as palavras que você escreveu sempre que possível. E assim você vai conseguir ativar o seu vocabulário. Se eu puder te dar aqui um passo extra, pratique. Utilize esse vocabulário, nem que seja sozinho, nem que seja com um amigo. Bote em prática, porque assim você vai potencializar muito mais a ativação do seu vocabulário, ok? Eu sei que dá muito trabalho, eu sei que pode ser difícil, muitas pessoas vão desistir no meio, mas aprender não é fácil. É simples, mas não é fácil. O que você tem que fazer está claro aqui. Mas se você vai fazer ou não, vai dizer se você vai ficar fluente em inglês ou não. Não tem atalhos. Aprender é um processo. Aproveite o processo e vem comigo que eu com certeza vou te ajudar, ok? Thank you very much, guys. See you next video. Bye.